Bom, pessoal, vamos lá. A gente vai agora para nossa aula de número 7, que na verdade é a continuação da aula passada, que falou de bandeirantismo e um pouco da descoberta do ouro. Agora a gente fala desse processo de mineração e do período pombalino. Então, a mineração se deu no Brasil aqui com a descoberta do ouro, né? E ela mudou bastante todo o retrato que se tinha da colônia, do país, que veio a ser um país. A gente tinha uns 300 mil habitantes antes da época da mineração, e depois com a descoberta do ouro passou para 3 milhões e 300, mais de 3 milhões de habitantes. Então a gente vê que realmente o desenvolvimento foi bem grande, com pontos positivos e negativos. É claro que quando a descoberta do ouro, que é uma fonte esgotável de recursos, de minérios, a primeira coisa que Portugal vai querer fazer é controlar a extração para que ela não venha a perder a boquinha, né? Não venha a perder o ouro. E é exatamente isso que eles fazem. Há, então, a Intendência das Minas, que é instalada em 1702, com dois objetivos principais. Primeiro, distribuir as datas de ouro, então as terras em que iam ser explorados e minerados o ouro. E um critério importante para receber essas datas de ouro era ter escravos. Então aqui a gente continua com o trabalho escravo. E a segunda função da Intendência das Minas era tributar o ouro. Então aqui a gente fala mesmo de impostos. E a gente tem aqui uma opressão tributária muito grande nessa época. Exemplos, então, de impostos importantes foram o quinto, que cobrava 20%, né, do valor já extraído. E aí a gente sempre tem aquela expressão no Brasil, o quinto dos infernos, vem dessa relação aqui com o imposto. A gente tem as casas de fundição. As casas de fundição não eram imposto, mas era onde o quinto o do ouro era quintado, onde se era cobrado. Tem a captação, que é uma quantidade, no caso 17 gramas de ouro, que eram cobradas por cabeça de escravo. Então, quanto mais escravo, maior a captação que o senhor pagava. E teve também a finta, que foi um dos que mais trouxe revoltas. A finta, ela marcava uma arrecadação anual de 10 arrobas de ouro. Então, assim, do total arrecadado, 10 arrobas de ouro teriam que ser passados para Portugal. Caso isso não se cumprisse, ocorria a derrama. A derrama é o confisco de bens, então, confisco de propriedades e etc., até atingir os 10 arrobas o valor de 10 arrobas de ouro. Além dos impostos sobre o ouro, tinha os impostos de entrada, que eram os impostos para a circulação de mercadorias, porque nessa época passa, né, a ter uma população grande, então passam a ter necessidade de várias mercadorias diferentes na região das minas. E aí, é nesse contexto que tem a formação dos núcleos urbanos. Várias cidades são formadas ao redor das minas e sobrevivendo muito da extração de ouro, mas outras atividades também se fazem ali, como serviços de comércio e de terceirização de serviços de forma geral, todos os serviços que se precisam numa cidade. Aí, exemplos importantes que a gente tem são Vila Rica, Mariana e Sabará. E essas cidades vão ser responsáveis pelo aumento do comércio, né, porque já que tem mais pessoas, e pela integração territorial. Porque, por exemplo, no sul a gente tinha visto que tem o gado, e esse gado era levado para a região das minas para consumo, para ser vendida a carne. Então, isso gera uma integração maior no comércio do território, que antes era muito separado. Um outro ponto aqui da mineração foram as relações de trabalho. Como a gente falou, a escravidão se manteve, mas aqui a gente tem uma diferença que foi o aumento no número de escravos de ganho. Escravos de ganho eram esses que iam vender produtos nas cidades e que poderiam até, dependendo do caso, levar uma parte do lucro do produto vendido, em alguns casos. E isso mostra que, apesar dessa relação do escravo e de ter sido realmente um momento bastante opressor, existia um pouco mais de possibilidade de ascensão social dentro de um núcleo urbano, porque a gente tinha os escravos de ganho, os senhores livres, os homens livres e os senhores que realmente extraíam o ouro.
Mas isso não deixa de apresentar bastante pobreza e precariedade no abastecimento até dessas cidades. E aqui a gente entra com um termo bastante comum que é na história, que é o dos desclassificados do ouro, que são as pessoas que estavam lá nas minas, mas apesar de toda a riqueza, a opulência que traz essa quantidade de ouro, essas pessoas, esses homens livres, escravos e etc., eles, na verdade, não participaram desse momento de opulência e riqueza. A vida dessas pessoas continuava bastante precária, não se via luxo de nenhuma forma. E mais na frente, o ouro vai entrar em crise, por alguns motivos. Primeiro, a gente tem aqui o esgotamento do ouro de aluvião. O ouro de aluvião é aquele ouro encontrado nas encostas dos rios e em terras mais planas, não tão dentro da mina em si. E é um ouro que não precisa de tanta técnica mais refinada para poder explorar. E era o ouro que a gente mais tinha aqui, que era mais explorado aqui. Aí, esse ouro de aluvião ele vai se esgotar uma hora. E aí começam a ter a gente tinha técnicas rudimentares de exploração, e como essas técnicas eram muito rudimentares, muito simples, a gente não consegue entrar mais na terra, aumentar mais a exploração do ouro. E por isso a gente vai entrando esse momento todo do ciclo do ouro vai entrando em decadência. Uma observação aqui, a gente abre um parênteses para os diamantes. Teve sim um número de diamantes aqui no país, mas o esquema que funcionava para eles era completamente diferente do ouro. O diamante foi encontrado no Arraial do Tijuco, que hoje é a cidade de Diamantina, e eles funcionavam por outro mecanismo, era pela real extração. Como é muito fácil de contrabandear, a real extração foi uma lei, né? Um decreto de que só quem poderia explorar os diamantes era a coroa portuguesa. Então, o rei ia nomear um intendente do diamante. E ele era diretamente nomeado pelo rei e ele era o responsável por cuidar dessa extração dos diamantes aqui no país. E isso continuou por muito tempo, até depois de que o Brasil ganhou sua independência. Só foi terminar esse sistema lá na época do Segundo Reinado. Agora a gente entra na segunda parte, que é para falar um pouquinho do período pombalino, de quem que era realmente o Marquês de Pombal e como ele influenciou o nosso país. Então, o Marquês de Pombal, ele foi um ministro português, né, do Reino de Portugal. E ele tinha como objetivo modernizar as estruturas administrativas de Portugal, porque ele pegava ideias e conceitos do iluminismo. Mas, apesar disso, ele era um absolutista, ele era um ministro que decretava, ele não tinha nenhuma uma questão assim, de democracia. Então, aqui a gente fala que entra um despotismo esclarecido, que é esse absolutismo, essa até autoridade, mas é muito relacionado com ideias mais progressistas, mais iluministas. Então, algumas medidas que o Marquês de Pombal tomou, especialmente as medidas que vieram afetar o país. Centralização administrativa do Brasil, então ele extingue o sistema de capitanias hereditárias e fica mais com um esquema de capital, de uma capital única mesmo, sem as capitanias. Ele expulsa os jesuítas do reino e cria um subsídio literário, porque os jesuítas eram os grandes responsáveis pela educação. E então, com isso, a educação ia ficar bastante deficitária, e aí o subsídio literário vinha para suprir essa medida. Ele proíbe a escravidão indígena e cria companhias de comércio que estavam relacionadas a um monopólio de substâncias e substratos em geral que eram produzidos em locais do país, por exemplo, no caso da colônia, tipo a Companhia de Comércio do Maranhão, Grão-Pará e Maranhão. Ele também aumenta o controle fiscal das atividades mineradoras. A real extração e a derrama, que a gente já tratou lá no começo da aula, foram impostas aqui nessa época do período pombalino. E aí ele também praticou a transferência da capital, deixou de ser Salvador e virou o Rio de Janeiro, até para ficar mais conectado com essa região sudeste, região das Minas e tal, e dos Bandeirantes. Então, a gente pode perceber que apesar de ele ter essa questão iluminista
Em relação a Portugal, aqui com as colônias, a ideia foi diferente. Ele trouxe uma ideia muito mais mercantilista. A gente tem um monopólio ele querendo fazer um monopólio forte, especialmente aqui o aumento do controle fiscal em vez do relaxamento. Então, tudo isso a gente percebe que que é um tanto contraditório. Depois, Pombal vai ser retirado do poder, e aí a Maria I vai ser influenciado por outros políticos que não o ministro, o Marquês de Pombal. Durante todas as aulas, a gente falou um pouquinho sobre como as atividades comerciais, as atividades extrativistas produzidas no nosso país foram alargando, aumentando os limites antes estabelecidos. E aqui a gente fecha bem isso com essa foto dos tratados. Para quem lembra, quando os portugueses chegam aqui, era vigente o Tratado de Tordesilhas, que separava para cá a América Portuguesa e para lá a América Espanhola. Mas na prática não foi isso que aconteceu. A América Portuguesa foi aumentando cada vez mais, conquistando novos territórios, colonizando outras áreas. E aí então é feito em 1750 o Tratado de Madrid, que já vai aumentar bastante as linhas territoriais e vai representar mais o que realmente acontecia, o que era realmente, na prática, América Portuguesa e América Espanhola. Fica faltando aqui só a questão do Acre e outros pequenos territórios, mas que só vem entrar no país, só vem fazer parte realmente do Brasil bastante depois. Bom, então agora vamos fazer 2 questões, printem para poder vocês lerem e resolverem, e a gente fecha essa aula. Então vamos lá. Começando sempre pelo comando. Com base nesse trecho sobre o trabalho livre praticado nas áreas mineradoras do Brasil colônia, é correto afirmar que... Vamos lá ver o texto. Na mineração, como de resto em qualquer atividade primordial da colônia, a força de trabalho era basicamente escrava, havendo, entretanto, os interstícios ocupados pelo trabalho livre ou semilivre. Foi a Laura de Mello, historiadora muito importante. Desclassificados do Ouro, né? Ela realmente tem esse livro, Desclassificados do Ouro. Então, vamos lá. É correto afirmar que devido à abundância de escravos no período do apogeu da mineração, os homens livres conseguiam viver exclusivamente do comércio de ouro. Bom, a gente sabe que os homens livres não viviam exclusivamente do comércio de ouro. A gente falou das várias atividades que eram exercidas ao redor das minas. E a abundância de escravos também não aconteceu. B. Em função da riqueza geral proporcionada pelo ouro, os homens livres dedicavam-se à agricultura comercial, vivendo com relativo conforto nas fazendas. Bom, riqueza geral é exatamente o contrário que os Desclassificados do Ouro vai falar. E também não tem relativo conforto, a gente tem áreas muito grandes momentos muito grandes de precariedade e de falta de alimentos básicos, de subsídios básicos. C. Perseguidos pela igreja e pela coroa, os homens livres procuravam sobreviver às custas da mendicância e da caridade pública. Bom, então os homens livres eles não eram perseguidos pela igreja e pela coroa e exigiam várias atividades que não relacionadas à mendicância, como a gente também falou, bem óbvio. D. Sem condições de competir com as grandes empresas mineradoras, os homens livres dedicavam-se à faiscagem e à agricultura de subsistência. Sim, eles não tinham como competir com as empresas. Aqui o nome empresas é um pouco contraditório. Não eram realmente grandes empresas mineradoras, mas dadas as alternativas é o que mais se aplica. E faiscagem e agricultura de subsistência, sim, faiscagem também é uma espécie de exploração do ouro, mas envolvendo técnicas bem simples. Em função de sua educação, os homens livres conseguiam um trabalho especializado nas grandes empresas mineradoras, obtendo confortáveis condições de vida. Bom, confortáveis condições de vida está errado, a educação também não era das melhores, e não existia essa questão de trabalho especializado não, era só realmente trabalho escravo. Segunda questão. O século XVIII foi marcado por inúmeras descobertas de ouro no Brasil, possibilitando um aumento da extração desse metal, como se observa na tabela anterior. Essas descobertas provocam mudanças significativas na organização colonial, tais como, então, produção aurífera, produção de ouro, foi aqui aumentando gradativamente até estabilizar um tanto.
Vamos lá. Então, o que é que essa produção, que essa extração de ouro trouxe de diferente na colônia? A. Recuperação agrícola do Nordeste e redução das atividades pastoris. Bom, redução das atividades pastoris não, a gente tem até um aumento, porque tem mais gente para alimentar. Mas também não tem recuperação agrícola do Nordeste, especialmente o ciclo do açúcar realmente entra em decadência. Letra B. Estabelecimento da capital na cidade do Rio de Janeiro incentiva as atividades urbanas. Sim, a gente viu que o Marquês de Pombal fez exatamente isso. C. Declínio da utilização de mão de obra escrava e ampliação do trabalho assalariado nas minas. Bom, trabalho assalariado não era exatamente isso. E também não declina a utilização de mão de obra escrava. A gente viu que realmente é o sistema escravo que continua. D. Superação da condição de colônia e elevação do Brasil à condição de Reino Unido, de Portugal e Algarves. Bom, gente, a gente viu... isso, na verdade, a gente ainda não viu. Realmente vai vir a acontecer, mas é mais na frente e não envolve essa relação do ouro aqui agora. Isso a gente vai ver, eu acho que na nona aula, provavelmente. Pessoal, obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no WhatsApp. E a apostila também já está no WhatsApp, eu vou colocar no Drive agora, para que vocês consigam fazer exercícios acerca dessa aula. E qualquer coisa, podem mandar pergunta. Obrigada.